Oi, gente! Tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje vim trazer para vocês um passo a passo bem rapidinho da mini bolsa que eu fiz como porta-moedas. Postei aqui já um vidinho um vlog de produção dela, que foi uma produçãozinha que eu fiz para o Dia das Mães. Então, vou trazer aqui o passo a passo dela bem rapidinho. Vou deixar uma fotinha aqui ou um vídeo para você ver como é essa bolsinha. E vim trazer aqui a lista de materiais, tá? Eu fiz essa bolsinha utilizando fio amigurumi, nessa cor aqui que eu esqueci o nome. Vou ver se eu deixo o nominho aí para vocês. Agulha 3 milímetros. Usei essas argolinhas aqui, olha, como alcinha da bolsa. Então, você vai precisar de duas para cada bolsa. Eu vou fazer 3 bolsinhas, tá? Uma vai ser nesse rosa aqui, as outras duas vai ser em outra cor, depois eu vou mostrar. Vou usar essa pérolazinha aqui como botãozinho para ela. Vamos precisar de uma tesoura e uma agulha de tapeceiro, tá? Tem que ser uma agulha que caiba aí o fio amigurumi na casinha, né? Pra gente poder fazer a costura da bolsa, tá? Que ela tem algumas costuras. Eu até tinha comentado lá no vlog que eu não ia trazer o passo a passo porque eu achava que tinha bastante costura, mas como é pequenininha, dá pra fazer rapidinho, então resolvi trazer, tá? Essa é a lista de material, então vou virar a câmera aqui pra gente começar. Nesse começo aqui, a gente não vai trabalhar de forma circular, tá bom? A gente vai trabalhar com pontos baixos, mas vai ser na correntinha. Então, nós vamos começar aqui com a laçada inicial. Para você que tá começando aí, vou fazer bem devagar. Você vai fazer a voltinha assim. Vai fazer um nozinho aqui, puxando a laçada dessa maneira. E dá uma apertadinha aqui, para ficar firme, tá? A partir daí, nós vamos fazer 20 correntinhas, sendo que a gente não pode fazer elas apertadas, tá? Então, de preferência, a gente vai fazer ela um pouquinho solta, essas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro. Então, sigam fazendo aí as 20 que eu já volto. Aqui a posição, porque a luz não estava boa. Então, aqui fiz aqui as minhas 20 correntinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou pular a primeira correntinha e a gente vai voltar fazendo pontos baixos aqui. Eu não vou usar o ponto baixo square, que geralmente a gente usa para... A maioria dos tutoriais que tem aqui são com esse ponto square, porque eu sempre faço tutorial mais de amigurumi. Essa bolsinha, ela não é necessariamente um amigurumi, né? Ela é como se fosse uma bolsa mesmo, só que minúscula, né? Que também pode servir como um acessório para o seu amigurumi. Se você estiver fazendo uma boneca, por exemplo, você pode substituir ali a alcinha dela, ao invés de colocar isso aqui, né? Você pode fazer uma alcinha de crochê mesmo, entendeu? E que fica mais seguro para a criança brincar, né? E fazer dessa forma, tá bom? Então, só por aí a gente já merece um like, né? Já deixa aí se você ainda não deixou, tá bom? E aqui o que que a gente vai fazer? Vamos pular então essa primeira correntinha que a gente tem aqui. E só que eu vou pegar a laçada de trás da minha correntinha, tá? Então, aqui na frente, veja que a gente tem duas correntinhas, né? Cada correntinha, aliás, tem duas laçadas. A gente vai virar aqui e pegar a laçadinha de trás. Então, pulei a primeira corrente, venho aqui, vou fazer o ponto normal, ponto baixo normal, onde a gente busca a laçada ali por baixo, ó. Dessa maneira, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Então, peguei aqui a terceira correntinha, tá vendo? Que é a correntinha que a gente tem aqui, a laçada que a gente tem atrás da correntinha, tá bom? Então, faço aqui o meu ponto baixo, primeiro ponto baixo. Então, a gente vai ter aqui 19 pontos baixos nessas correntinhas aqui, porque a gente pulou a primeira, né? Então, venho aqui no próximo, olha, tá vendo? Tenho as duas alcinhas aqui na frente, olha. E aqui atrás, virando ela, a correntinha, tem outra alcinha aqui. E é nela que a gente vai buscar a laçada ali por baixo, tá? Então, fiz aqui o segundo ponto, vou fazer até ter 19 e já volto.
Fiz aqui, então, os meus 19 pontos baixos, tá vendo? Ele fica dessa maneira, eu dou uma puxadinha assim, olha, quando eu termino, né, pra ir ajustando aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar carreiras de vai e vem, tá? Então, cheguei aqui ao final, eu vou virar o meu trabalho aqui pra minha esquerda, dessa maneira, e vou começar pegando aqui... o que que eu posso fazer aqui? Eu faço uma correntinha aqui no início, uma correntinha bem apertada, tá? Ela não vai contar como ponto. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Veja que eu tenho duas laçadas aqui em cima. Então, antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma observação aqui. Todo trabalho que eu costumo fazer aqui, que tenha correntinhas, eu costumo fazer dessa maneira, tá? Eu tenho feito dessa maneira. Porque eu acho que o acabamento fica bem melhor. Você pegar a alcinha de trás, que é a terceira alcinha. Por quê? Tá vendo que fica dessa maneira aqui, olha? Então, eu acho que fica bem mais bacana o acabamento. Dependendo da situação, às vezes não dá pra fazer dessa forma, não é necessário. Mas quando eu posso, eu utilizo dessa forma, eu tô utilizando dessa forma, tá? Então, voltando aqui a parte que a gente tava, né? Fiz aqui aquela alcinha que vai ficar só pra gente poder segurar aqui a laçada, tá? E tenho aqui duas alcinhas, certo? Vou pegar aqui apenas a alcinha de fora do meu ponto, tá vendo? Essa aqui é a de dentro, né? Que é a alcinha que tá mais próximo de mim, né? Que tá virada pra mim. E essa daqui é a de fora, tá? Então, vou pegar aqui a alcinha de fora do meu ponto e vou buscar aqui o meu primeiro ponto. E sigo fazendo dessa maneira. Vai sobrar sempre uma nervurinha aqui, olha. Vai sobrar aqui essa alcinha aqui da frente, tá? Então, mais uma vez, vou pegar aqui, olha. Veja que a minha agulha tá pegando só uma laçadinha, tá? E vou buscar aqui a laçada do meu ponto e vou fazer mais um ponto aqui, tá? Eu gosto de deixar, olha, essa primeira laçada aqui, como eu tô gravando, às vezes é difícil, mas essa laçada aqui da agulha, é bom que ela esteja bem ajustada. Viu que eu tinha feito o ponto, ficou um pouco frouxo, depois ele acaba ficando uns buraquinhos, tá? Então, o que que eu faço aqui? Sempre que eu vejo que ficou um pouco frouxa essa laçada aqui, eu sempre dou uma ajustada, tá bom? Então, vou buscar aqui, olha, você vai ver que o ponto vai ficar bem mais bonitinho, olha. Tá vendo? Ele fica bem mais ajustadinho. Quando você fizer o próximo, ele não vai ficar nenhuma sensação de buraquinho ou, tipo, meio larguinho, entendeu? Então, aqui, olha, eu vou fazer até o final e vou fazer da mesma maneira. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo, pegando sempre na laçadinha de fora lá do ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 10 voltas dessa maneira, tá bom? Bom, gente, ficou assim, então, olha, o trabalho, você pode dar uma puxadinha aqui. Ele vai ficar assim, ele não vai ficar tão apertado, porque o que que acontece? Estou usando uma agulha aqui 3 milímetros, né? Que é, pra mim, na minha tensão de ponto, é a agulha que realmente eu usaria com o fio amigurumi, se fosse para fazer, no caso aqui, um trabalho que eu não quero que fique tão apertado. Agora, quando eu uso o amigurumi para fazer, o fio amigurumi para fazer amigurumi, eu usava a agulha 2,5 milímetros e agora eu tenho testado aí os últimos trabalhos que eu testei, que eu ainda não postei aqui, eu fiz com a agulha 2 milímetros e eu achei que eu tô me adaptando mais com a agulha 2 milímetros para fazer amigurumi. Então, vejam a diferença, né? Para fazer por exemplo, se eu fosse fazer uma roupa, que dependendo da roupa que você vai fazer, geralmente você faz o ponto um pouquinho maior, né? Você não faz ele tão apertado, porque você não quer que a roupa fique tão dura, né? Você quer que a roupa fique mais maleável, entende? É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, ele ficou assim o trabalho, a gente terminou aqui, fiz as 10 carreiras aqui, indo e voltando. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente deixa a alcinha um pouquinho frouxa, ela dá um buraquinho? Ó, essa alcinha aqui, ó, foi uma que passou desapercebida, tá vendo? Quando eu faço assim, olha, veja que aparece um furinho aqui no meio, assim, a mais, né? E é por conta disso, olha, por conta que a alcinha não tava tão ajustada na laçada. É que aqui eu tô fazendo num lugar que eu não tô acostumada aí,
às vezes acaba acontecendo, às vezes também passa desapercebido, é normal, né? Nem todo ponto que a gente vai fazer vai ser perfeitinho. Mas o ideal é que a gente consiga padronizar ao máximo, né, o nosso ponto. Então, por isso que eu fico observando esses detalhes, tá, gente? Então, aqui, olha, terminei aqui a minha volta, né? Eu tava fazendo assim, deitado, agora eu vou fazer assim em pé, tá? Então, eu vou vir aqui no mesmo lugarzinho que eu fiz o último ponto, tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, tá? E daí eu vou fazendo assim, olha, eu vou colocando aqui, eu vou imaginando que tem outros pontos aqui, né? Eu vou colocando um espaçamento legal, porque se eu vir e colocar muito pertinho aqui, vai ficar quase como um aumento, entendeu? Então é isso que a gente tem que observar aqui, que a gente vai colocar uma distância bacana que fica entre um ponto e outro, né? Então aqui eu fiz um ponto aqui, eu vou dar um espacinho aqui, vou vir aqui nesse meinho aqui, olha, vou fazer mais um. Aí aqui, olha, no próximo, se eu pegar aqui, olha, eu acho que fica um furinho a mais aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar entre a trama aqui, olha, entre as correntinhas aqui, tá vendo? E vou buscar um ponto. Como eu fiz uma emenda aqui no meu fio, vou deixar essa emenda pra lá, olha. E daí, fiz aqui outro ponto baixo. Depois eu passo uma colinha ali e arremato melhor. Aí eu vou dar tem um furinho aqui no meio, olha, pra não ficar esse furinho, eu vou vir aqui nesse do meio. Então, eu sempre vou colocar meu ponto aqui nessa junção, tá vendo, olha? Então, aqui eu já tô com 3, 4. Depois eu vou vir aqui no mesmo lugarzinho que eu fiz lá entre as alcinhas, tá vendo? Eu vou fazer também, vou colocar minha agulha entre as alcinhas. E vou vir assim. E aqui eu venho e faço mais um. Eu vou seguindo dessa forma, eu preciso terminar com 10 pontos aqui, tá bom? Então, vou terminar e já volto com vocês. Fiz aqui, olha, 9 pontos e vou finalizar aqui com vocês. Como que eu vou finalizar? Finalizar bem aqui, olha. Bem nesse último ponto aqui que a gente fez, na verdade, olha. Então, posso pegar até mesmo as duas alcinhas dele aqui, olha. E faço o meu ponto aqui, não tem problema, não vai ficar torto, tá? Vai ficar assim, então, olha, os 10 pontos. Depois eu vou dando uma ajeitadinha aqui, olha. Ela vai ficar dessa forma, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer assim, eu vou virar o meu trabalho e já na primeira parte aqui na primeira ação aqui da minha segunda carreira, eu vou pular esse primeiro ponto que tá aqui na minha agulha e vou pro ponto seguinte, faço ponto normal mesmo, tá? Então, vou fazer aqui e vou seguir fazendo ponto baixo até o penúltimo aqui, olha. No penúltimo aqui, a gente vai fazer uma diminuição no final também, tá? Então, vai fazendo aí até chegar no penúltimo ponto. A verdade aqui é até chegar ao antepenúltimo ponto, tá vendo? Aí, então, aqui eu fiz 3, 6, 7 pontos. E aí, aqui no final, a gente ainda falta 2 pontos para acabar a volta. Eu vou fazer uma diminuição aqui, entendeu? Nesses 2 pontos. Então, venho aqui, puxo uma laçada, seguro na agulha e no próximo ponto eu venho e puxo outra laçada. Dessa forma aqui. E agora eu vou passar a minha laçada por essas 3 laçadas de uma vez, tá? Essa aqui vai ser uma diminuição do final. Então, aqui viro o meu trabalho novamente. Então, aqui eu tô com 8 pontos. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa. Vou pular esse primeiro ponto aqui, no ponto seguinte, eu venho fazendo aqui pontos baixos. Quando chegar aqui no final, vou fazer outra diminuição. Então, vou terminar aqui a minha volta com 6 pontos. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma diminuição, totalizando 4 pontos. Então, façam dessa forma, tá? Eu vou gravar aqui 2 aulas dessa, embora seja bem pequenininho, mas como quem acompanha o canal aí já sabe, eu não consigo gravar vídeos muito longos, né? Por conta, assim, do equipamento que eu uso. Ainda não consegui comprar um equipamento melhor, então o que que eu faço? Como eu não tenho muita memória, eu gravo um vídeo que não seja tão longo, no máximo de 20 minutos, mas como eu tô com pouca memória mesmo, nem 20 minutos não tá dando, então eu acredito aqui que vai dar uns 15 minutos,
tá? Vou gravar essa primeira parte, vou disponibilizar as duas, a segunda na sequência da primeira, talvez com 1 ou 2 dias de diferença, tá bom? Porque eu vou gravar antes, tá? Para não ter problema de ficar demorando. Então é isso, faça aí essas diminuições que eu falei aqui até ter 4 pontos. Eu vou fazer aqui e já vou mostrar rapidinho. E aqui, olha, com 4 pontos aqui no final, né? Finalizei aqui a última volta de diminuição. Então, finalizamos assim, olha. Depois que eu fiz a última volta de diminuição, onde eu fiquei com 4 pontos baixos, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz mais uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, fiz mais uma volta de 4 pontos baixos. A gente vai finalizar por aqui e dar continuidade na segunda volta, na segunda aula, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado até aqui. Vou deixar uma fotinha aqui da bolsinha pra você ver como ela vai ficar na próxima aula, tá bom? E é isso, provavelmente eu vou liberar essa aula com poucos dias de distância da primeira, tá bom? Então, me diz aí nos comentários se você gostou. Fique com Deus e até a próxima!